Você já imaginou uma armadilha tão perfeita que transforma soldados experientes em presas presas em um labirinto sem saída? Foi exatamente isso que aconteceu na região de Sumy, no norte da Ucrânia. As tropas russas foram atraídas para dentro de uma cilada brilhante, onde foram cercadas, cortadas de suprimentos e deixadas em uma zona de morte sem escapatória. Essa manobra não é apenas uma vitória tática para a Ucrânia, mas uma humilhação explícita da incompetência russa, capaz de virar o jogo nas batalhas em Sumy e Kursk. Sumy não era um dos territórios que Vladimir Putin havia mencionado para anexação quando iniciou a invasão. Mesmo assim, a região foi alvo constante dos russos durante anos. No primeiro dia do conflito, 24 de fevereiro de 2022, combates ferozes explodiram na cidade de Sumy, o centro administrativo da região. Os russos avançaram com tanques, artilharia pesada e blindados, enquanto os ucranianos com paraquedistas, forças de defesa territorial e até voluntários locais armados com equipamentos simples, ofereceram uma resistência inesperada. No papel, parecia uma batalha desigual, mas o resultado foi uma derrota estrondosa para a Rússia. Uma coluna de tanques destruída e uma retirada forçada do exército inimigo da cidade e da região. Mas a guerra não cessou em Sumy. Desde então, o território foi constantemente bombardeado, com ataques a vilarejos e cidades fronteiriças, ceifando vidas inocentes e destruindo fazendas, escolas e até cemitérios. Além disso, os russos realizaram diversas incursões cruzando a fronteira, numa tentativa desesperada de garantir um ponto de apoio para avançar sobre alvos maiores, como a própria cidade de Sumy. Porém, a maioria dessas investidas fracassou. E mesmo quando os russos conquistaram brevemente algum vilarejo, os ucranianos logo contra-atacaram e os expulsaram. Em 2024, a Ucrânia mudou o jogo. Não apenas expulsou os russos de volta à sua terra, mas cruzou a fronteira, iniciando a ousada ofensiva de Kursk. Centenas de quilômetros quadrados foram recuperados, cidades e vilarejos russos capturados. Embora a ofensiva tenha perdido força depois, a Rússia teve que gastar enormes recursos para retomar áreas, desminar e reconstruir. Desde então, o Kremlin intensificou sua agressividade, com Putin insistindo na criação de uma zona de segurança em Sumy, para evitar outra invasão como a de Kursk. Relatórios indicam que cerca de 50 mil soldados russos foram concentrados na região, tornando-a palco de combates ferozes. Mapas táticos mostram que a Rússia conseguiu controlar algumas áreas fronteiriças, como Oleksiiva, que passaram várias vezes de mãos durante o conflito. Essa suposta cabeça de ponte deveria servir para avançar ainda mais no território ucraniano. Mas há um problema fatal. Essa área ocupada é estreita com falhas em suas laterais. E a Ucrânia acabou de aproveitar essa vulnerabilidade para transformar uma defesa em um ataque fulminante. As tropas ucranianas cruzaram novamente a fronteira para o oeste do território conquistado, cercando os russos e deixando-os isolados. Esse cerco abre a possibilidade de um ataque por múltiplos flancos, pegando os russos desprevenidos, destruindo-os ou obrigando-os a recuar em desespero. Para garantir o sucesso dessa manobra, os ucranianos têm contado com ataques aéreos precisos, mirando centros de comando e rotas de suprimento, causando estragos que abrem brechas para o avanço terrestre. A Força Aérea Ucraniana vem usando drones avançados, como o chamado hexacóptero Vampire, apelidado de Baba Yaga pelos russos, numa referência assustadora à bruxa do folclore eslavo. Equipados com câmeras infravermelhas, esses drones enxergam soldados escondidos, mesmo no escuro, e carregam explosivos pesados, capazes de causar danos devastadores. E a inovação não para por aí. O batalhão Cisne Negro desenvolveu uma munição especial lançada por esses drones, apelidada de Bomba Buraco Negro. Ela vem em duas versões, uma termobárica que cria uma onda de choque de alta temperatura capaz de sufocar e destruir fortificações instantaneamente, e outra de fragmentação que espalha estilhaços letais para eliminar tropas ou limpar trincheiras. Imagens do fronte mostram crateras gigantes e pontos de tiro russos apagados do mapa em segundos. Essa combinação de tecnologia e estratégia eleva a Ucrânia a um novo nível de guerra moderna, com precisão cirúrgica e impacto devastador. Essa arma secreta pode ser usada não só em Sumy, mas também em outras regiões como Donetsk e Zaporizhia, desmantelando defesas sem depender tanto da artilharia tradicional. Diante disso, você consegue imaginar o que virá a seguir? Como o Kremlin reagirá a essa sequência de golpes que expõem suas falhas e enfraquecem suas forças? Enquanto isso, a Ucrânia avança, não só recuperando terras, mas redefinindo os rumos da guerra com inteligência, coragem e tecnologia de ponta. A batalha por Sumy é mais que um conflito territorial. É um símbolo da resiliência e da astúcia que podem mudar o destino de uma nação. E a próxima jogada pode ser a mais decisiva de todas.
Nos últimos anos, a situação na região de Sumy tem sido marcada pela intensa luta entre as forças ucranianas e russas. As tropas russas, em um esforço desesperado para estabelecer controle na área, frequentemente realizaram incursões transfronteiriças, tentando capturar cidades e vilarejos. No entanto, a maioria dessas operações tem sido ineficaz, com os ucranianos sempre encontrando formas de repelir os invasores e restabelecer o controle. Em 2024, a dinâmica do conflito mudou drasticamente. As forças da Ucrânia não se limitaram a defender suas fronteiras. Elas lançaram a audaciosa ofensiva de Kursk, cruzando a linha de batalha com grande determinação. Em uma série de ofensivas bem-sucedidas, capturaram vastas áreas de território russo, além de diversas cidades e vilarejos. Essa manobra não apenas causou uma perda significativa de território para a Rússia, mas também exigiu recursos imensos para o Kremlin recuperar o que foi perdido, um trabalho árduo de desminagem e reconstrução de infraestrutura danificada. À medida que a Ucrânia se mostrava mais forte, a resposta russa se intensificou. O presidente Vladimir Putin, em várias declarações, expressou seu desejo de estabelecer uma zona de segurança em Sumy, acumulando uma força considerável de cerca de 50 mil soldados na região. O território se tornou um campo de batalha feroz, onde cada centímetro de terra era disputado. Imagens táticas em tempo real indicam que a Rússia conquistou áreas menores em Sumy, controlando vilarejos que mudaram de mãos repetidamente ao longo do conflito. Teoricamente, essas conquistas ofereciam uma base para avanços mais ao sul para tomar o controle da região. Mas havia um grande problema com essa estratégia. O pé de terra que a Rússia estabeleceu era uma estreita faixa vulnerável. É aqui que as forças ucranianas realizaram uma manobra impressionante, transformando uma defesa em um ataque. A oeste da área conquistada, tropas ucranianas se moveram rapidamente, cercando o território que os russos haviam capturado e criando novas oportunidades de flanqueio. O que antes era um cenário defensivo agora se tornava um campo de caça. Os soldados ucranianos mobilizavam-se, prontos para atacar de múltiplas direções e surpreender os russos desavisados. Só que essa não era a única peça do tabuleiro. Os ataques aéreos tornaram-se uma parte vital da estratégia ucraniana. Nos últimos dias, seus drones e forças aéreas atacaram posições russas, tanto nas áreas ocupadas de Sumy quanto em Kursk. Com precisão cirúrgica, as forças ucranianas miravam centros de comando e rotas de suprimento, provocando desgastes significativos nas forças russas. Agora, observando os recentes avanços, fica a pergunta: até quando a Rússia conseguirá manter sua posição fragilizada em Sumy, enquanto a inovação militar ucraniana continua a surpreender? As batalhas continuam e cada ataque pode mudar o rumo da guerra, levando a cada vez mais reviravoltas. A incerteza paira no ar, e a tensão está em alta. Estarão os russos realmente preparados para o que está por vir? Nas últimas semanas, a situação na região de Sumy mudou radicalmente. Resumindo, o que antes parecia uma estreita faixa de terra sob controle russo, com vulnerabilidades claras, se tornou um campo de batalha onde a Ucrânia virou o jogo. Suas forças avançaram, cruzaram a fronteira novamente e penetraram em território russo. Agora, lentamente mas com firmeza, cercam a área tomada pelos russos, ampliando a pressão. Essa movimentação abre uma chance valiosa para os ucranianos atacarem os invasores de vários lados, um verdadeiro cerco. Imagine soldados surpreendidos, confusos, sem espaço para recuar, enquanto sentem o frio na espinha do inimigo os apertando por todos os lados. Para dar suporte a essa ofensiva, a Ucrânia tem investido pesado em ataques aéreos. Em operações recentes, as forças de Kiev executaram dezenas de ataques aéreos contra posições russas tanto nas áreas ocupadas em Sumy quanto em Kursk, já dentro do território russo. Tudo foi cuidadosamente planejado, com inteligência detalhada para identificar os pontos críticos como centros de comando e rotas de suprimentos. O resultado? Precisão cirúrgica. As bombas e drones atingem exatamente onde mais derrubam a moral e as defesas inimigas, abrindo brechas para o avanço dos soldados no chão. Foi como se uma tempestade coordenada caísse sobre as posições russas, deixando atrás dela um rastro de caos e destruição. Até o batalhão Black Swan divulgou imagens raras. Elas mostram aviões russos tentando bombardear novas posições ucranianas ao norte da vila de Kindrativa. Esse fato revela duas coisas importantes. Primeiro, até que ponto os ucranianos conseguiram avançar? Quando a Rússia conquistou algumas vilas na fronteira de Sumy, muitos esperavam que ela consolidasse aquela área, construísse uma fortaleza inabalável e só depois expandisse lentamente. No entanto, o que vimos foi exatamente o oposto. A Ucrânia abriu um buraco enorme na linha russa, retomando terreno perdido com algo que beira o impressionante. Segundo,
Essa situação escancara o declínio da capacidade russa de sustentar pressão no campo. Apesar dos discursos grandiosos de Putin e da forte presença militar russa, estimada em cerca de 50 mil soldados na região, as forças do Kremlin parecem cada vez mais incapazes de se firmar, perdendo terreno e opções. Agora fica a pergunta, será que essa ofensiva ucraniana pode virar definitivamente a maré da guerra na região? O cerco está fechando, mas até onde o avanço pode chegar antes que os russos se reorganizem? As próximas batalhas podem revelar não só a força militar de ambos os lados, mas também o destino de uma região que por anos se tornou palco de sofrimento e suspense. E numa guerra onde cada passo, cada tiro e cada jogada estratégica pode ser fatal, essa batalha ainda está longe de acabar. Será que a Ucrânia tem forças suficientes para aproveitar essa brecha e esmagar de vez a resistência russa? Ou o Kremlin esconderá uma carta na manga capaz de virar o jogo? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Nosso último ponto mostrou como a Ucrânia conseguiu abrir uma enorme brecha nas posições russas, recuperando territórios perdidos e invertendo o rumo da batalha na região de Sumy. Agora, uma questão surge. Como Moscou, com suas milhares de tropas e recursos, está sendo incapaz de sustentar sua pressão? A resposta pode surpreender. Apesar das declarações imponentes de Putin sobre a criação de zonas de segurança e a presença massiva de soldados russos, a realidade no campo de batalha é bem diferente. A Rússia mal consegue segurar os pequenos fragmentos de território que conquistou em Sumy, e isso não é obra do acaso. Em 2025, várias vezes as tropas russas invadiram vilarejos ucranianos, conquistaram áreas, mas foram rapidamente surpreendidas, superadas em estratégia e obrigadas a recuar, voltando à estaca zero para replanejar seus ataques. É como se cada avanço russo acabasse em um labirinto sem saída, onde a Ucrânia dita as regras do jogo. Os comandantes russos talvez acreditassem que desta vez conseguiriam firmar sua base em Sumy e expandir seu controle. Mas o que vemos é o contrário. A Ucrânia avança cada vez mais em solo russo, cercando e isolando as brigadas do Kremlin, deixando Moscou com um problema tático urgente e sem soluções claras à vista. Essa reviravolta revela uma verdade chocante. A Rússia está enfraquecendo, não crescendo. Além dessa superioridade tática, as forças ucranianas exibem um nível impressionante de inovação militar. Uma arma que tem causado pânico entre os soldados russos é o drone hexacóptero Vampire, apelidado pelos russos de Baba Yaga. Uma referência à temida bruxa do folclore eslavo. Equipado com câmeras infravermelhas, ele vê no escuro e em qualquer condição, localizando soldados escondidos com precisão assustadora. Esses drones carregam explosivos muito mais potentes do que os dispositivos improvisados comuns, com cargas que chegam a 15 quilos, e algumas versões transportam quase 20 quilos. O poder destrutivo do Vampire é devastador. Ele é usado principalmente em missões noturnas de longo alcance, derrubando minas antitanque e projéteis de morteiro sobre tropas, veículos e outras instalações russas. Os engenheiros ucranianos não pararam por aí. Criaram uma munição especial lançada por esses drones, conhecida como bomba buraco negro. Desenvolvida por uma unidade chamada Cisne Negro, essa arma possui duas variantes mortais, termobárica e de fragmentação. A bomba termobárica funciona liberando primeiro uma nuvem de combustível que, ao ser incendiada, gera uma onda de choque com calor intenso. O colapso da pressão suga o ar de volta, sufocando soldados e destruindo fortificações num instante. Já a fragmentação explode no ar, espalhando uma chuva de estilhaços letais que eliminam rapidamente tropas em movimento e limpam trincheiras inteiras. Imagens das linhas de frente mostram os efeitos dessas bombas, crateras gigantes e pontos de fogo russo apagados em segundos. Com a precisão dos drones Vampire, essas bombas atingem exatamente onde a Ucrânia deseja, com força equivalente a grandes projéteis de artilharia, mas muito mais ágeis e furtivas. Imagine o impacto disso. O Kremlin enfrenta não só a perda de território, mas a destruição quase invisível de seus equipamentos e soldados, criando um buraco cada vez maior em sua estratégia. E essa é só a ponta do iceberg. O que será que a Ucrânia ainda guarda nessa combinação explosiva de tecnologia e tática? Como essa inovação pode mudar não apenas Sumy, mas outras regiões críticas como Donetsk e Zaporizhia? O futuro da guerra pode estar sendo escrito agora nas sombras, por esses drones que parecem saídos de um filme, mudando para sempre o equilíbrio de poder. Será que a Rússia conseguirá se adaptar ou está condenada a perder terreno, peça por peça? A resposta está se desenhando diante de nossos olhos. Uma nova tática ousada da Ucrânia deixou os russos em estado de choque.
As forças ucranianas atraíram soldados russos para a região de Sumy, cercando-os e isolando-os, criando uma verdadeira armadilha de morte. Essa manobra estratégica não apenas tirou os russos de seus pontos de vantagem, mas também desmascarou a ineficácia do comando russo. Agora a Ucrânia pode expandir seu domínio nas batalhas em Sumy e Kursk, transformando a pressão russa em uma vantagem. Localizada ao norte da Ucrânia, a região de Sumy não estava entre as áreas que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, inicialmente pretendia anexar. No entanto, as forças russas têm constantemente atacado essa região, que já viu combates intensos desde o primeiro dia da invasão, em 24 de fevereiro de 2022. Apesar da superioridade em equipamento dos russos que contavam com tanques e artilharia, a resistência dos ucranianos foi extraordinária. Militantes locais, paracaidistas e voluntários armados com equipamentos básicos conseguiram repelir as forças invasoras, destruindo colunas de tanques russos e obrigando-os a recuar. Desde então, Sumy tem sido alvo de bombardeios incessantes. Cidades e vilarejos nas proximidades têm sofrido ataques, resultando em um trágico saldo de civis mortos e feridos. Apesar dos esforços russos para estabelecer uma presença sólida na região, a Ucrânia sempre encontrou formas de reverter os avanços inimigos, promovendo contra-ataques que forçaram os russos a reavaliar suas estratégias. No ano de 2024, os ucranianos não só expulsaram os russos de Sumy, mas também os seguiram através da fronteira, atacando em Kursk e conquistando vastas áreas de território inimigo. Essa ofensiva, embora eventualmente tenha perdido o ímpeto, exigiu uma quantidade enorme de recursos e esforço das tropas russas para recuperar o que foi perdido. O Kremlin, em resposta, intensificou sua presença militar na região, acumulando um contingente de aproximadamente 50 mil soldados. Essa concentração de forças transformou Sumy em um campo de batalha feroz, onde cada movimento é cuidadosamente planejado. Com controle de algumas áreas, os russos parecem estar criando uma cabeça de praia. Contudo, surgiu um problema. Essa base é uma estreita faixa de terra, cercada por vulnerabilidades que a Ucrânia está pronta para explorar. As forças ucranianas, agora se aproximando, planejam flanquear os russos e atacá-los de todas as direções. Para garantir a eficácia dessa estratégia, a Ucrânia tem se apoiado em ataques aéreos. Nos últimos meses, os ucranianos realizaram várias missões aéreas em posições russas na região, utilizando drones de novidade tecnológica, como o hexacóptero Vampire, apelidado de Baba Yaga pelos russos. Equipados com câmeras infravermelhas, esses drones conseguem localizar tropas russas em qualquer condição, transportando munições devastadoras. Uma inovação impressionante veio com o desenvolvimento da bomba buraco negro, que consiste em duas variantes, termobárica e fragmentação. A bomba termobárica cria uma onda de pressão intensa que pode sufocar inimigos e destruir fortificações instantaneamente. Já a bomba de fragmentação se detona no ar, espalhando uma chuva letal de estilhaços, eliminando rapidamente tropas em movimento. Imagens do fronte mostram os efeitos devastadores dessas armas, com crateras enormes e pontos de fogo russos desaparecendo. A precisão na colocação dessas munições, aliada à tecnologia dos drones, permite que a Ucrânia cause danos significativos sem depender de bombardeios pesados. Atualmente a Ucrânia está focada na missão de cortar os suprimentos e eliminar as forças de ocupação russas em Sumy. As batalhas intensas continuam e os desdobramentos são imprevisíveis. A cada nova ofensiva, os ucranianos provam sua capacidade de adaptação e inovação militar, deixando a Rússia em uma situação cada vez mais delicada. Com a situação se intensificando, a pergunta que paira no ar é: até onde a Ucrânia conseguirá chegar em sua luta pela liberdade? Cada movimento parece prometer mais reviravoltas inesperadas, e o futuro é incerto, mas a determinação ucraniana em recuperar seu território é mais forte do que nunca. Imagine uma armadilha tão brilhante que força milhares de soldados a recuarem, presos em um território onde qualquer tentativa de fuga pode ser fatal. Como a Ucrânia conseguiu transformar uma região estratégica em uma verdadeira armadilha mortal para as tropas russas? O que parece um movimento esperado se revela uma jogada surpreendente que pode mudar os rumos de todo o conflito. Até agora a situação parecia clara. A Rússia concentra dezenas de milhares de soldados numa faixa estreita da região de Sumy, esperando manter seu controle. Mas em vez de avançar diretamente contra essa força massiva, a Ucrânia adotou uma estratégia diferente e estratégica: dividir para conquistar. Ao enviar brigadas em diversas direções, as forças ucranianas evitam confrontos frontais trágicos e exaurem as reservas inimigas aos poucos. Em apoio a essa manobra, ataques aéreos precisos fragmentam as linhas russas, atingindo pontos vitais como centros de comando e rotas de suprimento.
Com cada movimento calculado no solo, unidades isolam grupos russos, cercando-os e deixando-os vulneráveis, sem sair do cerco, eles se tornam presas fáceis. Enquanto isso, outro grupo ucraniano avança por Kursk, abrindo mais uma frente de combate, deixando os russos em apuros para defenderem múltiplos setores. A impressionante execução tática da Ucrânia contrasta com a limitação da estratégia russa, que insiste na força bruta, uma tática que nesta guerra tem se mostrado cada vez mais obsoleta. De nada adianta a superioridade numérica e o arsenal volumoso, quando a adaptabilidade e a inteligência do inimigo conseguem explorar cada fraqueza com precisão cirúrgica. A velha fórmula russa de esmagar o inimigo com poderosos tanques e multiplicação de homens falha, enquanto as forças ucranianas inovam, agem rápido e com dissimulação. A complexa dança em Sumi revela que apesar dos mapas indicarem fronteiras, no campo de batalha elas são apenas linhas tênues, permeadas por vilarejos, estradas poeirentas e campos agrícolas crivados de crateras. A Ucrânia não luta simplesmente para defender sua terra, ela transforma o terreno em armadilhas perfeitas, explora cada abertura e drena a energia do adversário. As tropas russas, confinadas em um pedaço de terra estreito, encontram-se isoladas, encurraladas em um jogo de escuridão, quando a névoa da guerra engole suas esperanças de avanço. Enquanto a noite se aproxima e ecos de drones cortam um ar silencioso, um novo capítulo de inteligência militar começa a se desenrolar, mostrando que, quando a astúcia supera a força bruta, o campo de batalha pode virar no instante seguinte. Até onde a Ucrânia pode ir com essa estratégia? E qual será o próximo passo para os soldados russos perdidos nessa armadilha cada vez mais estreita? O tempo dirá, mas uma coisa é clara, a guerra em Sumi está longe de ser como se esperava. O que restou daquela linha de fronteira clara entre Ucrânia e Rússia? Nada além de uma marca vaga no mapa, um mero ponto de referência sem sentido real para quem está no campo de batalha. Para os soldados, sejam russos ou ucranianos, essa região virou um emaranhado confuso de pequenas vilas, estradas empoeiradas e campos de cultivo marcados por crateras profundas. O jogo não é mais sobre controlar uma fronteira oficial, mas sim dominar o território e estar no momento certo, no lugar certo. Por isso, a aparente permissão de Ucrânia para que os russos avançassem em Sumi não foi um erro, mas parte de uma estratégia brilhante. Enquanto os russos se adiantavam, os ucranianos circulavam pelas costas inimigas, conquistando terreno na região de Kursk. Esqueça as linhas políticas e fronteiras desenhadas em papel. A verdadeira batalha é pela posse das áreas mais vitais e pelas posições estratégicas que definem o rumo do conflito. A geografia rural e dispersa da região também favorece os ucranianos. Pequenas aldeias quase isoladas com ruas estreitas e poucas casas, separadas por campos e florestas, criam um cenário perfeito para manobras inesperadas. Os soldados ucranianos encontram brechas nas defesas russas, contornam as linhas inimigas e cercam grupos inteiros. Em questão de dias, posições antes dominadas pela Rússia viram armadilhas mortais, com seus soldados presos em zonas de morte, cercados por todos os lados, isolados e sem suprimentos. Sem rotas de fuga, sem reforços, a única saída para essas tropas russas é lutar desesperadamente ou render-se. Se a Ucrânia continuar aplicando essa tática, duas consequências inevitáveis surgirão. Primeiro, as vilas ocupadas em Sumi, como Oleksiiva, e até áreas antes consideradas zonas cinzentas como Kindrativa, que fontes ucranianas confirmaram como recuperada em julho de 2025, serão libertadas. Segundo, a moral das tropas russas despencará, deixando seus comandantes sem respostas e obrigados a repensar cada passo, enquanto as forças ucranianas seguem avançando e tomando cada vez mais território. Mas a verdadeira pergunta é, será que a Rússia conseguirá reagir a essa reviravolta estratégica? Ou estará condenada a perder não só terreno, mas também a iniciativa e o controle do que ainda resta da sua presença nessa fronteira instável? A batalha pelo controle do solo não é apenas física, mas psicológica, e até agora, a Ucrânia tem mostrado uma criatividade e determinação que colocam o Kremlin em constante desvantagem. Você imaginava que uma região esquecida poderia se tornar o palco de uma manobra tão engenhosa? A guerra mudou de rosto, e nesse tabuleiro de terra, poeira e silêncio quebrado por explosões, o destino está sendo decidido a cada passo, a cada decisão tática. E o que vem a seguir pode não apenas mudar o rumo dessa batalha, mas o futuro inteiro da região. Você já imaginou um exército cercado, preso em uma armadilha mortal, sem rotas de fuga e com os suprimentos cortados? Foi exatamente isso que aconteceu na região de Sumi, onde as forças ucranianas realizaram uma manobra audaciosa e brilhante, enganando as tropas russas e deixando-as isoladas em um verdadeiro campo de batalha sem saída.
Essa vitória tática não só expõe a incompetência russa, mas pode mudar completamente o rumo da guerra nas regiões de Sumy e Kursk. Mas como isso aconteceu? E o que isso significa para o futuro do conflito? Até agora, as tropas russas tentavam firmar uma base em Sumy, uma região estratégica no norte da Ucrânia, embora nunca tenha sido oficialmente uma das áreas que o Kremlin pretendia anexar de início. Desde o primeiro dia da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, Sumy foi palco de combates intensos. Os russos, armados até os dentes com tanques e artilharia pesada, encontraram uma resistência feroz. Paraquedistas ucranianos, forças de defesa territorial e voluntários locais, mesmo equipados com armamento simples, conseguiram derrotar os invasores e expulsá-los da cidade. Parecia um jogo desigual, mas a determinação ucraniana prevaleceu. Apesar da derrota inicial, a Rússia não desistiu. Bombardeios constantes, ataques em vilarejos fronteiriços e incursões cruzando a linha divisória continuaram por anos. Essas tentativas desesperadas de garantir um ponto de apoio em Sumy foram frequentemente frustradas, com o exército ucraniano conseguindo retomar territórios perdidos, muitas vezes repetindo o ciclo de avanços e recuos. Em 2024, a Ucrânia deu um passo ainda mais audacioso, ultrapassou a fronteira e lançou a ofensiva Kursk, conquistando centenas de quilômetros quadrados dentro do território russo. Embora essa investida tenha perdido força depois, ela obrigou a Rússia a gastar recursos valiosos para recuperar o terreno, limpar minas e reconstruir infraestruturas danificadas. Com a escalada do conflito, Putin declarou publicamente a intenção de criar uma zona de segurança em Sumy, acumulando cerca de 50.000 soldados na região. A área tornou-se um campo de batalha ferozmente disputado, onde cada centímetro é cuidadosamente defendido. Os mapas táticos ao vivo mostram que a Rússia conseguiu capturar pequenas localidades na fronteira, como Oleksiiva, mas esses avanços são frágeis, uma faixa estreita de terra vulnerável por ambos os lados. E foi exatamente essa brecha que os ucranianos exploraram em uma jogada surpreendente. Em vez de apenas se defender, eles avançaram para o oeste, cruzaram novamente a fronteira e começaram a cercar as forças russas, deixando-as em uma espécie de terra de ninguém, sem suprimentos e com múltiplos flancos expostos. Esse cerco não é só uma questão de terreno, mas de inteligência e precisão. As forças aéreas ucranianas intensificaram ataques contra centros de comando e rotas de abastecimento russas, usando drones com uma precisão cirúrgica para desestabilizar o inimigo. Entre essas armas está o drone Vampire, apelidado de Baba Yaga pelos russos, em referência à bruxa do folclore eslavo. Equipado com câmeras infravermelhas, ele pode enxergar no escuro e carregar explosivos potentes, capazes de causar danos devastadores. A Ucrânia também desenvolveu uma munição especial chamada bomba buraco negro lançada por esses drones, que pode liberar uma onda de calor intenso para destruir fortificações ou espalhar estilhaços letais para dizimar tropas inimigas em questão de segundos. Imagens recentes da linha de frente mostram as crateras profundas deixadas por essas bombas, enquanto pontos de disparo russos são eliminados quase instantaneamente. Essa combinação letal de tecnologia e tática tem permitido que as tropas terrestres ucranianas avancem, rompendo linhas de defesa e reconquistando áreas que muitos acreditavam perdidas para sempre. O que parecia ser uma guerra de desgaste se transforma em uma batalha de inteligência, inovação e coragem. Agora, voltando ao presente, se a Ucrânia continuar com essa estratégia, duas coisas podem acontecer rapidamente. Primeiro, as vilas ocupadas em Sumy, como Oleksiiva e as regiões vizinhas consideradas zonas cinzentas, serão libertadas. Isso devolverá um enorme impulso moral às forças ucranianas, enquanto deixará os russos perplexos, questionando como falharam mais uma vez. Segundo, a Ucrânia provavelmente não vai parar por aí. Já avançando em Kursk, pode repetir a ofensiva de 2024. Conquistando ainda mais território dentro da Rússia, invertendo a narrativa e transformando o que deveria ser uma zona tampão russa em uma zona controlada por Kiev, uma humilhação sem precedentes para Putin e seu exército. Enquanto isso, as tropas russas, exaustas e isoladas, lutam para manter qualquer tipo de defesa coerente. Cercados, sem suprimentos. Muitos podem preferir se render a continuar morrendo em bolsões de território que não tem como defender. A situação em Sumy está mudando tão rapidamente que torna impossível prever até onde essa ofensiva ucraniana vai chegar, mas uma coisa é certa, a maré virou. A Ucrânia não está apenas resistindo, está avançando, inovando e mostrando ao mundo uma força que poucos esperavam. E você, acha que a Rússia ainda pode reverter essa situação? Ou esse é o começo do fim para a presença russa naquela região?
Já parecia que as forças ucranianas teriam que se enterrar, resistir da melhor forma que pudessem, frear os ataques inimigos e, inevitavelmente, perder pequenos pedaços de território com o passar dos dias e semanas. Mas a Ucrânia respondeu com um não enérgico. Para eles, cada centímetro do solo nacional importa. Seja em Sumi, Donetsk, Luz ou Crimeia, tudo é igualmente precioso. E o povo ucraniano está determinado a defender tudo até o último suspiro. Eles não aceitaram entregar parte do território de Sumi ao inimigo. Em vez disso, elaboraram um plano audacioso para expulsar as tropas russas e impedir seu retorno. E surpreendentemente a estratégia vem dando resultados. A luta, pouco a pouco, está recuando de Sumi para dentro de Kursk. Os soldados ucranianos dessa região conquistaram o respeito e a admiração do próprio presidente Volodymyr Zelensky, que no dia 14 de setembro, usou as redes sociais para agradecer aos bravos defensores da região de Sumi. As ofensivas da Rússia em Sumi foram completamente frustradas pelas nossas forças. A luta continua na fronteira, mas o grupo russo perdeu sua capacidade ofensiva devido às perdas constantes, declarou Zelensky. A partir desse momento, a Ucrânia continuou inovando no uso de drones e encontrando formas de virar o jogo, mesmo quando parecia que os desafios eram impossíveis de superar. Ninguém sabe até onde essa criatividade e garra podem levar o país. Os próximos meses podem marcar uma incursão ainda maior em Kursk ou talvez, o objetivo seja simplesmente libertar toda a região de Sumi, de uma vez por todas, para fortalecer depois as defesas da fronteira e impedir um novo avanço russo. De qualquer forma, o momento pertence inteiramente às forças ucranianas, uma má notícia para Putin e seus aliados desta vez. Isso pode abrir caminho para um desfecho ainda mais vitorioso para Kiev até o final do ano. Será que a Rússia conseguirá recobrar o controle? Ou está diante do colapso iminente em várias frentes? O que virá a seguir neste confronto que parece ter virado uma batalha não apenas territorial, mas de inteligência, resistência e inovação? Além disso, a situação russa piora a cada dia. Mais de 200 mil soldados já foram perdidos durante a famigerada ofensiva de verão russa, que virou um verdadeiro verão de derrotas. O desespero russo é tanto que até cozinheiros foram enviados para combater e morrer na linha de frente. Essa guerra ultrapassa a física das batalhas, é uma luta pela alma da Ucrânia. Cada vitória local representa um passo gigantesco para a libertação de um país inteiro. A pergunta agora é, até onde essa determinação pode ir? E quem realmente sairá desse conflito como vencedor? A ofensiva de verão da Rússia, tanto comentada, se tornou, na verdade, um verão de derrotas, com mais de 200 mil soldados perdidos nesse processo. A situação está tão crítica que Putin e seus comandantes, em um ato desesperado, começaram a enviar cozinheiros para a linha de frente, onde enfrentam não apenas a fome, mas a morte certa. No campo de batalha em Sumi, a dinâmica começou a mudar drasticamente. O que parecia ser a vantagem russa, com suas tropas avançando, se transformou em um pesadelo. Cortejadas por um plano audacioso da Ucrânia, as forças russas ficaram presas em um cerco que as deixou sem caminhos de fuga, sem suprimentos e sem esperança. A bravura dos soldados ucranianos não apenas impediu a invasão, mas também iniciou uma contraofensiva poderosa. Imagine a tensão no ar enquanto as tropas ucranianas, desafiando todas as probabilidades, avançam, explorando os pontos fracos das defesas russas. Elas estão determinadas a proteger cada pedaço de terra, cada metro quadrado de Sumi, mostrando um espírito de luta que ecoa através do território sagrado. A situação ficou tão crítica que até mesmo o presidente ucraniano expressou sua admiração e gratidão aos bravos defensores, enfatizando que a operação russa na região havia perdido toda a sua força ofensiva. Com cada dia que passa, a estratégia ucraniana evolui. Os drones estão se tornando uma arma decisiva, causando danos significativos aos soldados e equipamentos russos. A precisão desses ataques aéreos é impressionante. As táticas de mãos ágeis dos engenheiros ucranianos criaram novas munições, ampliando ainda mais o seu alcance e capacidade de ataque. E ainda mais alarmante, uma nova arma, conhecida como bomba buraco negro, foi desenvolvida para devastar as posições inimigas. Uma técnica de guerra que os militares ucranianos implementam com precisão científica, deixando crateras enormes e muitos soldados russos incapacitados. O poder explosivo dessas novas armas pode mudar completamente a maré da guerra. A cada dia em que os ucranianos avançam, as esperanças russas diminuem. O que antes era visto como uma luta que parecia equilibrada se transforma em uma exibição de habilidade militar, estratégia e inovação tecnológica. Como será que a Rússia reagirá a essa reviravolta? Será que Putin conseguirá recuperar o que foi perdido, ou seus planos se desmoronarão completamente enquanto tropas mais uma vez são cercadas, deixando-as sem alternativas?
Com as crescentes derrotas e a pressão interna para reagir, o exército russo enfrenta não apenas o inimigo nos campos de batalha, mas também as consequências de uma liderança em crise. A questão agora é, até onde chegarão os ucranianos? Essa pergunta ecoa em cada canto do conflito. Os dados estão em constante mudança e o futuro é incerto. A situação em Sumi é apenas uma parte do que está por vir. Um novo capítulo se abrirá nas próximas semanas, definindo o rumo dessa batalha épica. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para esse confronto intenso e decisivo. O que está em jogo é mais do que uma guerra territorial. É uma luta pela identidade de uma nação. O que acontecerá a seguir deixará todos sem fôlego.